O faturamento do MEI, o microempreendedor individual, mudou este ano. Saltou de 60 mil para 81 mil reais em janeiro. Ou seja, esse agora é o limite para ter negócio próprio com um funcionário no máximo. A Receita espera que mais de 50 mil empresas migrem para a modalidade este ano. Os requisitos para a mudança, o que o empresário ganha com ela, além de direitos e deveres do MEI, estão no fórum de hoje. Falando em direitos e deveres, veja a relação desse assunto com a nossa legislação. É o quadro Olha o Direito Aí. Assim como no futebol, o mundo empresarial é dinâmico. Por isso, a Lei Geral é uma lei viva, que está sempre se adaptando às condições da partida. Isso está longe de ser manipulação de resultados. Ao contrário, a Constituição brasileira garante tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Agora, a burocracia foi jogada para o escanteio, deixando os processos de abertura, licenciamento e baixa mais simples. E o empresário conseguiu sair do 0 a 0 porque os órgãos públicos municipais, estaduais e federais jogam no seu time. Você não precisa mais suar a camisa indo atrás de licenças e mais licenças para abrir ou fechar a empresa. E gasta menos para montar um time campeão. Com o Simples Nacional, ficou mais barato e prático pagar impostos. Você tem mais oportunidades de bater um bolão por ter maior acesso à inovação, à justiça e ao mercado. A Lei Geral é um gol de placa para o desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios. Com ela, a geração de emprego, a distribuição de renda, a inclusão social, a redução da informalidade e o fortalecimento da economia ganham pontos. E você, já é um microempreendedor individual? Tem dúvidas sobre o assunto? Se é um bom negócio para você se tornar um MEI? Quem explica tudo direitinho aqui para a gente é a contadora Darlene Paulino. Ela é vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Darlene, muito bem-vinda ao fórum. Quando é que a pessoa sabe que é hora de empreender, de falar assim, olha, acho que eu posso ser um MEI? O empreendedor ele tem uma característica básica que quando ele começa em casa. Então, quando ele vê a necessidade dele expandir o seu negócio, ele começa com o microempreendedor individual. E aqui no fórum a gente também mostra para você as regras, as leis e até decisões sobre o assunto em debate. Quem nos ajuda nessa conversa é o advogado de direito empresarial Fabrício Rodovalho. Fabrício, muito bem-vindo também ao fórum. Agora, quando é que a pessoa sabe que precisa de um advogado? É quando acontece um problema ou pode prevenir também? A melhor forma é a prevenção. Então, no momento que ele for constituir a empresa, ele já tem que procurar um advogado para saber de todas as situações que, porventura, vão acontecer no decorrer do desenvolvimento daquela atividade. O normal é procurar depois, né? O normal é procurar depois, mas aí, quando tem um problema, fica mais difícil de resolver. Bom, o Brasil tem muitos desempregados, né? 13 milhões e 700 mil, segundo o último número aí oficial divulgado, 13,1% aí da população. Darlene, ao contrário, né, desse número de desempregados, o MEI, né, o microempreendedor individual, cresce. Agora, na sua avaliação, isso significa o quê? Que as pessoas estão saindo da informalidade, não têm emprego e abrem direto uma empresa, é isso? Para isso é que o MEI foi criado, é para sair da informalidade, principalmente se ela fica sem emprego. Ela começa a trabalhar em casa e ela começa a desenvolver o seu trabalho e aí ela procura um contador para auxiliar em todo o desenvolvimento da empresa, as questões tributárias, questões com empregados e aí, em conjunto, ela consegue ter essa alavancagem na sua empresa. É simples, Darlene, parece que assusta algumas pessoas sair da informalidade, virar microempreendedor individual. Assusta? Assusta um pouco porque o benefício ao crédito ainda assusta o microempreendedor. Então, na hora que ele começa a conversar com o contador, a conversar com o advogado, a ter essa assessoria, o planejamento e ter relação aonde ele pode pegar os créditos, ele começa a ter mais confiabilidade no seu negócio. E quais são os benefícios de ser MEI, Darlene? Os benefícios, principalmente, ele começa a ter a contribuição também para a Previdência. Ele pode recorrer a um auxílio-doença, a uma aposentadoria, e ele começa a pagar no imposto único, que ele não passa de R$50. Ele tem o benefício da Previdência Social e ele começa a recolher um tributo único mensal
vencendo dia 20 do mês subsequente ao seu faturamento, e hoje ele está em torno de R$ 52,00 por mês. Esse é o pagamento, né? Esse tributo por mês, R$ 52,00, ele tem direito a quê? Ele tem direito ao benefício da Previdência e ele paga ali dentro desse tributo o ICMS, se ele for atividade de comércio, e ele paga o ISS, se ele for atividade de serviço dentro desse tributo. É um imposto único. Os demais tributos não. Os demais tributos estão aí dentro já em alíquotas separadas dentro desses R$ 52,00. Como se fosse unificado já. Unificado, imposto único. A gente separou mais alguns dados sobre esse assunto. Vamos ver. O Brasil tem mais de 7 milhões de microempreendedores individuais. Desse número, 1,5 milhão surgiram entre janeiro e outubro do ano passado, o que representa quase 80% das empresas criadas no país nesse período. Além disso, o número supera em 11% a quantidade de novos microempreendedores individuais formalizados no ano anterior, 1.300.000. Para a formalização, o MEI precisa ter o seu CPF, o título de eleitor, e se tiver problema com o título de eleitor, ele não estiver válido, tem que ir ao TRE, né, o estadual, para poder fazer a regularização do título, e um comprovante de residência. Se a atividade vai ser exercida em casa, ele tem que ter o comprovante de casa. Se ela é numa área comercial, uma área comercial. O MEI foi a forma de empresariado mais fácil que o governo preparou para o cidadão. Não tem aquela burocracia de levar papéis na junta comercial, de sair atrás de licença de funcionamento, de tentar ficar cumprindo com exigências burocráticas, que é aquela papelada toda que existia antigamente. É assim, é um clique. Você entra no portal, faz o procedimento de formalização e você já sai automaticamente com o seu cadastro, com o seu cartão de CNPJ e certificado de microempreendedor individual. Fabrício, um microempreendedor individual, ele tem benefícios, mas ele tem deveres também. Quais são? Sim. Ele tem que ter o faturamento anual até R$ 81.000, que mudou agora, que era de 60, agora está R$ 81.000. Ele não pode fazer parte de outra sociedade. Ele pode ter até um empregado e só. Certo. Agora... Posso complementar? Claro. E além desses deveres que ele tem também, o microempreendedor, quando ele trabalha para a pessoa física, não há necessidade da emissão do documento fiscal, mas ele tem que ter na sua empresa, muito bem caracterizado, que nós contadores chamamos de escrituração de livro caixa, ele tem que ter relacionado a receita bruta e todas as despesas dele. E nessa relação, quando ele trabalhar para pessoa jurídica, ele tem que emitir a nota fiscal. Hoje é permitida a nota fiscal eletrônica também para o MEI. Que é uma boa. Que é uma boa. A gente falava de benefícios, falava entre esses benefícios sair da informalidade. Sim. O que mais a gente pode falar sobre informalidade, sobre esse passo aí, Fabrício? Olha, é um passo grande que ele vai dar, porque ele vai sair da informalidade, ele como a própria sistemática do MEI concede, ele vai poder ter um empregado. E isso, porventura, ele vai poder expandir seu negócio e, com isso, vai conseguir crédito no mercado para expandir mais ainda o seu negócio e empreender. A gente confere agora mais uma opinião de quem também entende do assunto. A gente sonhava muito em ter um negócio próprio, trabalhar por conta própria. E fui frustrado por algumas vezes, fui barrado em burocracias, dificuldades financeiras e não conseguimos de nenhuma forma ter o nosso próprio negócio. Foi então quando conheci o EMEI, o microempreendedor individual. Não pensei duas vezes. Estive no Sebrae, recebi a orientação do Sebrae, formalizei o negócio e eu vi que abriu outra janela, novas portas abriram para nós, onde tivemos a oportunidade de prestar o nosso serviço, colocar o nosso produto onde ele não poderia estar e a gente começou a ter o sucesso como pequeno microempreendedor individual. O nosso sonho é de conseguir recursos, conseguir finanças para, quem sabe, um dia, talvez 2020, 2022, por aí, a gente conseguir já ter uma construção própria, fazer o nosso próprio empreendimento civil. Então, nós somos muito gratos, muito felizes por isso e estamos aí na luta. Bem, você viu aí o depoimento do Ismael sobre o sonho de crescer no ramo empresarial. E lembra que no começo do programa, a contadora Darlene falou que o empreendedor começa dentro de casa? Pois a gente mostra agora para você trechos de um documentário que mostra bem as duas coisas. Qual é o teu negócio, de Sérgio Gagliardi.
O filme foi exibido aqui, na TV Justiça, em outubro do ano passado, na faixa Em Cartaz. Lançada em 2013, a produção mostra histórias de sucesso de 14 trabalhadores das periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro, que decidiram apostar no empreendedorismo. Uma dessas histórias é da professora Sandra, que abriu uma escola na comunidade onde ela mora. Mas antes de saber mais sobre a Sandra, vamos ouvir o cineasta Sérgio Gagliardi. Ele vai dizer pra gente qual é o segredo de sucesso desses empreendedores. Veja aí. O sucesso dessas pessoas está muito associado ao lugar. Não faz sentido para elas saírem dali. É lógico, esse filme foi gravado num momento de expansão, num momento de transformação, principalmente desses ambientes das periferias. Não só de consumo, mas de urbanização, de novas perspectivas acadêmicas. Bacana ver, em alguns casos, um pequeno mercado que cresce e aí fica sendo uma referência na comunidade. Uma professora que dava aula em casa e que acaba montando uma escola e essa escola passa a ser referência, emprega um montão de gente ali no lugar onde ela está. Essa também é uma pessoa que tem uma visão de negócio bem sofisticada. E eu brinquei com ela, falei, bom, daqui a pouco a gente vai ter a faculdade, né? E ela falou, não, mas aquele não que assim, não porque não estava na perspectiva dela de curto prazo, mas é possível que alguns anos depois ela já dê esse passo mesmo, porque ela estava indo nesse caminho. Eu comecei com crianças na alfabetização e a cada ano que passava eram mais alunos, eu não tinha espaço. No primeiro ano eu fiquei com 5 alunos, aumentei para 20, 50, 70, de 70 foi para 150, de 150 foi para 200, 250 e hoje eu tenho 320. Quando foi em 2005 que as mães começaram a me pressionar, aí eu falei para essas mães que são esses alunos que estão aqui hoje comigo. Eu não posso, eu só posso manter vocês só até esse ano. Ano que vem vocês têm que procurar outra escola. Não, faz festinha para você conseguir dinheiro. Eu falei, não dá, não é assim. Aí eu comecei a ver a documentação para mim poder fazer a legalização. Aí eu tirei a autorização até o 5º ano. E cada turma que eu ia formando, eu ia contratando uma professora. Hoje eu tenho 24 funcionários. Faculdade eu não digo, não espero, né, não quero. Mas o ensino médio está no projeto. A mensagem do filme é de inspiração mesmo, de mostrar que a mudança é possível, que ela depende, claro, de conjunturas, mas também da vontade, da iniciativa, da criatividade e, sobretudo, da perseverança, porque dessas 14 histórias que a gente mostra, nenhuma delas foi o primeiro negócio das pessoas. Todo mundo tentou, tropeçou, pelo menos uma vez, tentou de novo, em alguns casos várias vezes, para depois chegar a dizer que prosperou. Bom, o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto para falar mais sobre MEI, microempreendedor individual. O intervalo é curto, hein? Até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje são as regras do microempreendedor individual. A novidade é que o valor do faturamento mudou em janeiro. Saltou de 60 mil para 81 mil reais por ano. Aqui no estúdio, a gente entende melhor o dia a dia do microempreendedor individual com uma profissional que lida com este assunto de perto, a contadora Darlene Paulino. Ela é vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. A gente recebe também o advogado Fabrício Rodovalho para falar sobre direitos e deveres de um microempreendedor individual. Fabrício, a lei é de 2008, dezembro de 2008, completo, portanto, 10 anos daqui a pouco. Como é que você avalia essa lei e essa caminhada dela ao longo desses 10 anos? É uma lei positiva que veio para tirar o microempreendedor aquele empresário que está querendo começar a sua atividade da informalidade, e eu vejo com bons olhos, porque o país, como foi dito no primeiro bloco, o brasileiro é um povo criativo, empreendedor, correto, trabalhador, que acorda cedo, então eu acho que só tem a somar. Ela não é uma lei engessada, como mudou a regra do faturamento de 60 passou para 81, eu acredito que isso só vai aumentar, assim como vai fomentando a economia do local e do país. E por que mudou, Fabrício, de 60 para 81 mil por ano? Justamente para enquadrar os microempreendedores no faturamento, porque eles estavam crescendo demais e precisava enquadrar na nova realidade do microempreendedor.
O passo seguinte para ele é mais pesado, né? É mais pesado. Vai subir a alíquota, né, de tributação e aí ele vai deixar de ser microempreendedor e vai virar microempresa. E você, Darlene, que avaliação você faz aí da legislação? Eu avalio como positiva. Realmente a economia deu uma queda significante e o MEI vem com essa força total empreendendo, está aí os números, né, no Brasil. E também a legislação, ela passou por adequações devido também à atividade. Foram colocadas mais atividades para você poder ser um microempreendedor individual. Então, com isso, cresce todo o desenvolvimento profissional do MEI. Ampliou o leque, então? Ampliou o leque, sim. O que entrou? Dá um exemplo para a gente. Entrou a atividade de arquivista, entrou a atividade de jardineiro, jardinagem, não tinha, né? E paisagismo também entrou. Então, isso, a pessoa que trabalhava na informalidade, ela pode abrir o seu próprio negócio, ela pode ter créditos nos bancos também, né? Até falando sobre isso, Darlene, a pessoa que falou assim, olha, eu quero ser um microempreendedor individual, a partir de agora vai dar certo. Qual que é o passo a passo? O que a pessoa tem que fazer? Ela pode procurar um profissional de contabilidade, que ele pode abrir o seu negócio, ou então ela pode entrar no portal do microempreendedor individual, acessar a internet, ela formaliza em questão de 15 minutinhos, ela está com o seu CNPJ, ela está com o seu certificado do MEI e ela já está apta a trabalhar como MEI. Ela tem que preencher um formulário. Ela preenche um formulário autoexplicativo no próprio site e aí segue a toda a formalização dela. E como é que ela cria um CNPJ? No portal. Assim que ela preenche esse formulário, a Receita Federal já está com o link ali no portal e ela já recebe o CNPJ dela em torno de 15 minutos. Você já teve algum problema? A gente falava ali de mudança na legislação. Algum cliente seu já passou por problema que você falou, olha, esse trecho aqui da lei tem que mudar? Não, eu nunca tive problema quanto a isso. A lei foi muito bem fundamentada, foi muito bem criada para atender realmente as pessoas que estavam dentro da informalidade e é tranquilo trabalhar. Só tem que atentar, assim, o MEI ele demora a ver o seu crescimento, a sua receita, e ele demora a procurar um profissional de contabilidade para auxiliar na consultoria, no planejamento tributário e no desenvolvimento da sua empresa. Quer complementar, Fabrício? Sim, só complementando aqui a fala, para quando for começar a exercer o microempreendedor, ele dá uma olhada no anexo 3 da Resolução 94 de 2011, que é do Comitê Gestor do Simples Nacional, que lá vão estar discriminadas todas as atividades que são permitidas pelo MEI. Já tinham algumas como chaveiro, lavanderia, dentre outras, e aí entraram mais algumas novas agora. Agora é só dar uma olhadinha nesse anexo 3, que estão todas lá bem explicadas. E ampliar esse rol permite incluir mais gente, não é isso? Com certeza. E, com isso, aumentar a economia local e do nosso país. A gente já falou aqui, né? Eu já pedi a avaliação de vocês. É uma boa ideia, não é? A gente fala, claro, de forma geral, mas para quem está na informalidade, é uma boa virar um MEI. Com toda certeza, porque foi dito desde o início, né? Sair da informalidade e ter crédito no mercado para ele expandir seu negócio. Fabrício, agora a gente tem que atentar também por um campo bem diversificado do MEI, é que o empresário ele não pode demitir os seus funcionários, tratando de empresa normal, e obrigar aquele funcionário a abrir um MEI e trabalhar da forma de serviço prestado para o empresário. Isso tem acontecido muito e o Ministério do Trabalho está auditando essas questões que, em relação ao MEI, trabalhar para a pessoa jurídica. Tem que atentar a esse tópico também. É a pejotização, não é isso, Fabrício? Perfeitamente. Isso é um caso que está chegando aos tribunais, que com a reforma trabalhista deu a pejotização. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa está prestando serviço e está um vínculo emregativo, está caracterizado total os requisitos do vínculo emregativo, que é subordinação, pessoalidade, remuneração, habitualidade. Então, o empregador, ou a pessoa que está criando a microempresa, ou microempreendedor individual, tem que ter cuidado com isso, para não cair nisso e que casos ele contratando como pejotização, ele pode ter problema lá na frente com vínculo empregatício e aí ter que recolher com multas e tudo mais de justiça do trabalho aí. E existe fiscalização nesse caso? Existe a fiscalização. Ela é firme? É firme, é feita pela Delegacia Regional do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho. Então, com a nova reforma trabalhista, isso está muito mais em evidência e a fiscalização está sendo efetiva. Você chamou a atenção, Darlene, para esse ponto que a gente discute aqui agora, que é importante. Por que te veio à cabeça? Você já passou por isso?
Olha, eu já tive clientes que já me procuraram para saber se era o melhor demitir os seus funcionários e fazer com que esses funcionários continuassem trabalhando para eles, mas como microempreendedor individual. Então, se o funcionário está ali de 8 às 18, caracteriza o vínculo trabalhista. Então, não pode obrigar o funcionário a abrir o microempreendedor. Ele não vai estar exercendo uma atividade realmente de microempreendedor, ele vai estar prestando serviço. No fim das contas, ele está descumprindo a lei, não é? Ele está descumprindo a lei, sim. E ele pode ter consequências, Fabrício? Essa pessoa? Pode ter consequências e, inclusive, com uma ação trabalhista na justiça, porque ele fazendo esse mecanismo, demitindo seu funcionário e contratando um microempreendedor individual para exercer a mesma atividade, ele vai incorrer num vínculo empregatício e ele vai estar sujeito a todos aqueles valores lá que ele tem que pagar na carteira de trabalho do empregado. Já teve caso assim? Já tive caso assim e a justiça reconhece o vínculo e condena a empresa. Então, tem que ter muito cuidado, orientar bastante os seus clientes, funcionários, para que não incorra nesse erro. É comum? Sim, é comum. Eu sou bastante procurado por pessoas físicas nesse sentido, para atuar nesses casos, e eu oriento as pessoas jurídicas a não fazerem isso. Então, é comum sim, no mercado é bem comum esse tipo de sistema. E é uma situação difícil, porque a pessoa muitas vezes não diz não, né? Com medo de ser mandada embora, por exemplo, mas é ilegal. É legal. É difícil porque, né, a gente sabe a atual situação do país, estamos numa crise, saindo dela, né? Tudo diz que estamos saindo dela, mas a gente tem conta para pagar, tem que acordar cedo e trabalhar. Então, às vezes, a pessoa se sujeita a isso para não ficar sem o alimento lá no final do mês. Bom, a gente está caminhando já aqui para o finalzinho do programa, Darlene. Eu queria ver com você qual que é o recado final. A gente falou sobre saída da informalidade, sobre desemprego, benefícios, direitos e deveres, passo a passo para a pessoa que queira entrar aí, queira ser uma microempreendedora individual. O que fica de recado final para você? O que é mais importante? O mais importante é o microempreendedor estar atento ao seu negócio, estar atento a querer expandir o seu negócio. Não fique preso em 80 mil, vamos dizer assim, anual. 81 mil, não é isso? 81 mil. Queira crescer, queira expandir. Quanto mais funcionários vier para a sua empresa, é melhor. Isso significa que o seu negócio está crescendo, a aceitação do seu empreendimento está formidável. E procure um profissional de contabilidade para orientar no planejamento tributário, para orientar na consultoria. Você vai ver que o imposto, vamos dizer assim, ele não é esse monstro que apresenta, que não quer pagar. O brasileiro, ele tem essa mania de não querer pagar imposto. O profissional de contabilidade, ele vai te ensinar que os impostos já estão atribuídos na nota fiscal, quem paga o imposto é seu cliente, e aí ele vai poder alavancar os seus negócios. E você, Fabrício, o que fica de mais importante aqui dessa nossa conversa? O mais importante é começar certinho do início. Contratar um advogado, um contador e assim ele ter uma atividade saudável, sem problemas e sem riscos para ele não ter futuros dissabores lá na frente. Vou lembrar aqui os direitos e deveres, então. Quais são os direitos e deveres de um MEI, Fabrício? Os direitos e deveres, ele precisa não pode fazer parte de uma sociedade. Ele tem que ter um faturamento anual até R$81 mil e pode ter um empregado somente. E verificar se a atividade dele está encaixada no anexo 13 da Resolução 94 de 2011 do Conselho de Gestor do Simples Nacional. Lá estão discriminadas todas as atividades. Para fechar, que outros benefícios, Darlene, que a pessoa tem? Da Previdência Social. Se acontecer algum acidente de trabalho ou motivo de doença, ele está amparado na Previdência Social para ele receber o benefício de, no mínimo, um salário mínimo por mês, é o tempo que ele ficar afastado. Darlene, ok. É isso. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Fórum com a gente. Prazer. Fabrício, muito obrigado também. Eu que agradeço. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.